Bom, o filme dessa semana se chama In My Room. Eu não acho se esse filme foi lançado no Brasil, porque os filmes desses diretores, às vezes, eles não são lançados no Brasil, né? Pode ter sido o caso. Então, o filme, eu acredito que ele ficou com o nome em inglês mesmo. Ou se ele foi lançado no Brasil com o nome em inglês. Mas, de qualquer forma, é aquele tipo de filme que passa uma semana no Belas Artes, uma reserva cultural em São Paulo, e depois desaparece para toda a eternidade. Eu acho que a maioria aqui sabe, talvez não. Gabriela, seu microfone está aberto, não sei se você está falando algo ou se o microfone ficou só aberto. Agora ela fechou e está falando. Desculpa, ficou aberto. Imagina, tudo bem. Para quem tá na atividade desde o começo do ano, se lembra que uma das propostas era discutir os. Espera que tem uma barulheira aqui. Mas a proposta do seminário era, entre outras, discutir os filmes da chamada Escola de Berlim. Isso por alguns motivos. Um é porque são cineastas que estão produzindo no início do século XXI. Eles trabalham com temas contemporâneos e com sujeito contemporâneo, e eles não são tão conhecidos. E uma coisa que às vezes me deixa um pouco, para ser honesto, assim, uma revelação, né, uma confissão. Às vezes me incomoda um pouco, porque eu tenho a impressão que os canalistas têm um costume de ficar sempre nos mesmos filmes ou nos mesmos autores, né? Tem aqueles filmes que são o verdadeiro point, né, a hype dos canalistas, né? Que logo, sei lá, A Substância, que é um filme legal, mas assim, é o tipo de filme que você sabe que os analistas nunca. Chegou, né? Chegou o nosso filme, chegou um filme bacana pra gente, o que é legal também. Mas esses filmes são, enfim, a gente divulga filmes que talvez não estejam fora do radar. E aí esse filme é do Ulrich Köhler, eu sempre pronuncio o nome dele. Ele nasceu em 69, ele está vivo e ele está produzindo. Ele não fez muitos filmes até agora. Depois do In My Room, ele só fez mais um, que é inferior a esse, eu diria. É dito que ele é da segunda fase da Escola de Berlim, que é desses cineastas que eu falei para vocês. A gente viu já o filme de dois deles, né, no último encontro. A gente viu da Angela Schanelek, e antes a gente tinha visto Pethold, a gente viu no começo do ano, no primeiro semestre, Fênix. E o Köhler já é um cineasta depois dessa primeira geração, e o interessante é que a gente tenta caçar nesses diretores alguns temas que se repetem. No caso do Köhler, eu acho que no caso do Köhler, eu tenho uma questão aí que ele tem uma coisa muito típica dos filmes dele, que está aí escrito em inglês, né? Que é de um livro que eu posso passar o PDF se alguém tiver interesse, se chama, né, The Counter Cinema of the Berlin School. E aí, agora eu me perdi quando eu li o artigo, se foi o Köhler que disse isso, ou se foi o autor do livro que escreveu, mas ele fala que uma coisa que interessa ao Köhler é o que acontece com as nossas normas de comportamento quando elas são encerradas, ou elas são suspensas, né? Estou parafraseando o que está escrito ali. O que ocorre quando as normas que a gente tem como certas e basilares da nossa sociedade são suspensas. E aí é muito interessante esse tema, e está em todos os filmes dele, inclusive no de hoje, né? O que nos leva para o tema da recusa, que é uma coisa importante no cinema do Köhler, mas também leva a gente diretamente para esse conto / novela. Quem não leu, lição de casa, esse é um livrinho extraordinário, você lê assim, uma hora menos você lê, que é o Bartleby, eu tenho dificuldade de pronunciar o nome dele, O Escrivão, do Herman Melville. Melville é o autor do Moby Dick. O que é interessante, você pensa no Moby Dick, aquela coisa épica, colossal, e essa novela muito curiosa dessa figura do Bartleby, que a gente
um funcionário de uma empresa, se eu não me engano, de advogados, um escritório de advocacia. Ele é uma figura muito estranha e para todo tipo de ordem que ele recebe, ele responde I would prefer not to. Eu preferiria não. E o conto é engraçado porque sempre que ele faz isso, é como se o interlocutor ficasse desarmado. Porque não é eu não quero, eu não vou, eu prefiro não. E é engraçado porque tem uma hora que ninguém sabe mais o que fazer com ele. Ele como se ele conseguisse quebrar todas as ordens, recusar todas as ordens com essa frase simples. E aí tem uma hora que ele já foi demitido da empresa, mas ele ainda dorme no escritório. Ninguém consegue mandar ele embora. E sempre que alguém sugere para ele ir embora, ele fala, eu preferiria não. Isso desarma completamente. E esse tema da recusa ficou forte por causa desse livro, e teve uma releitura, vocês encontram uma interpretação disso pelo filósofo George Agamben, você encontra isso, Deleuze e Guattari também interpretam essa novela, o tema da recusa, que está nos filmes do diretor, é isso que eu tô aproximando aqui. Né? Aí a gente vai ver onde que está a recusa nesse filme, né? Que é interessante. Eu coloquei o Andy Warhol aí só para lembrar que uma coisa que eu acho que é fascinante nesses diretores da Escola de Berlim, mas também de artistas contemporâneos, e o Kurla, esse diretor, ele estuda filosofia, ele trabalha com roteiro, ele é um cara muito, digamos assim, intelectualizado, e acho que isso se mostra no filme em algumas partes, mas de qualquer maneira uma nota forte das artes contemporâneas e do cinema contemporâneo de arte é uma proposta que provém da pop art. A ideia é você pega um elemento que é da cultura popular, de alta visibilidade, e você subverte ele por dentro, criando um estranhamento através dele. Então você pega que é coisa mais onipresente do que a Marilyn Monroe, e aí o Andy Warhol cria esse método com serigrafia e cria algo de estranhamento diante disso. Né? O que eu faço com isso? Né? O que isso quer me dizer? Isso gera um estranhamento, que eu acho que é um tema importante para pensar as artes contemporâneas. E o filme tem isso. Tem isso na medida em que o cartaz do filme vocês veem que tem algo de um pastiche. Pastiche é quando você imita um estilo de arte ou um estilo artístico sem viés crítico, mas é difícil saber se tem algo de sarcástico também. Porque tem momentos que eu acho que o diretor tá quase assim tirando sarro com o cinema apocalíptico dos blockbusters. Porque essa foto aqui parece que a gente vai ver um filme cheio de ação, com monstros e zumbis e tal, né? Essa coisa meio Walking Dead, né? Assim, esse cara com um revólver nas costas, um cavalo. Você fala, como assim, né? Que filme é esse? A Escola de Berlim resolveu fazer filmão, né? Cinemão, como o pessoal do cinema fala. Cinemão, né? Blockbuster. Então tem uma coisa que te fisga, que é uma temática que te associa com os blockbusters, mas que leva para um outro lugar, leva para o estranhamento, leva para outros temas. E eu acho que isso é uma das coisas importantes do filme. Dito isso, né, eu vou comentando aqui então os quadros do filme. Para quem viu o filme, para quem não viu o filme, eu vou esclarecer. A gente começa vendo que, basicamente, eu diria que a gente só tem 2 personagens, o que eu adoro nesse filme. Eu gosto quando o cinema é meio minimalista. O interessante é que é um minimalista com uma premissa pós-apocalíptica. Né? Pós-apocalíptica, importante lembrar, vai ter momentos desse filme, eu volto a essa frase daqui a pouco, em que a gente lembra da frase de um filósofo / crítico literário, isso, que dizia que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Essa frase vai ter ecos nesse filme. Mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Pois bem, então o filme começa mostrando pra gente o Armin, o nome dele, Armin, e a gente começa vendo é engraçado essa cena, porque a gente vê os políticos, a câmera correndo de uma forma chacoalhando, né, assim, ele com a câmera, e sempre que o político chega, e a gente vê todo o trajeto, vê o político chegando, quando o político começa a falar, corta, e aí mostra o político saindo.
a gente não entende de início o que está acontecendo. Eu diria que tem 2 níveis de crítica nesse momento. Eu acho que o Köhler é um cara que está criticando a política institucional alemã. Aqui vocês estão vendo aqui, SPD, Faction, ali atrás. O partido SPD é um dos partidos mais populares da Alemanha. Vai aparecer alguns políticos bem populares nessa primeira sequência do filme. E a gente não vê o que eles estão falando, mas não deixa de me associar isso à ideia de que o Köhler também está dizendo, tanto faz o que essas pessoas dizem, eles não dizem nada de muito importante. Mas, dentro do filme, o que acontece é que o Armin, ele não, é difícil de entender o que está acontecendo, ele não está muito... Um cinegrafista que não sabe manusear sua câmera. Incrível, né? Ele vai com a câmera ligada e aperta o REC, só que quando ele aperta o REC, ele pausa o vídeo. Então ele filma o nada e a correria até o local, e ele corta as partes em que os políticos estão falando, só que ele trabalha com jornal, né? E aí fala, mas que merda é essa? Um cinegrafista que não sabe se a câmera está gravando ou não. Então a gente, e essa coisa um pouco da câmera chacoalhando, uma coisa um pouco de vertiginosa, em transe, né? E ele chega e a gente vê a figura política chegando e saindo. O que é interessante é que a gente vai ver que o Armin, ele é o herói do filme, digamos assim, é o protagonista, mas é aquele tipo de herói que, como dá para dizer isso? O anti-herói. Ele é o homem comum, ele é o homem medíocre, ele é meio fracassado no emprego, ele não tem dinheiro, ele não sabe operar a própria câmera, que é o objeto de trabalho dele. E o filme vai trazer para a gente também uma outra questão. Ele é um fracasso não só na sua profissão, também na vida amorosa. Isso é um tema comum da Escola de Berlim, desses cineastas, uma ideia de que de que o amor se tornou estranho no século XXI, ou no contemporâneo. Tem essa cena que ele encontra uma moça numa balada eletrônica, ela vai com ele para casa, ela senta no colo dele, e aí tem uma hora que ele fala, acho que a gente deveria estar, em alemão ele fala algo como a gente devia estar se pegando, né? Eu acho. Aí ela faz uma cara assim, e o que é isso, né? É assim, a desnaturalização do amor e do sexo, né? Assim, eles não sabem muito bem, é o que a gente deveria estar fazendo, é o que a norma social diz, a gente não está fazendo, pois como é que a gente faz? Às vezes o amor ou o sexo, né, nos filmes desses diretores, ele é não erótico, ele é mecânico, ele é frio, enfim, isso está dado nesse filme, né? Nessa cena, esse encontro amoroso que dá super errado, né? Ele fala uma coisa terrível para ela, quer escovar os dentes com a escova dele, ele fala que a boca é mais imunda que a tampa do vaso, né? E ela fica ofendida, né? E ela vai embora. Pois o Armin não é um sucesso nem na vida profissional, nem na vida amorosa. Eu acho que tem outro momento em que a política parece que é um tema, tem uma crítica do diretor, eu acho, que é a política, ou como que dá para dizer isso? Um desinteresse dele, ou uma espécie de negatividade em relação à política institucional, ou os rumos da política, porque também a gente vê esse momento em que o Armin está atravessando uma manifestação política. Eu não conhecia o grupo que estava se manifestando aí, a manifestação é real. O nome do grupo a gente vê nas bandeiras, ÖDP, Ökologisch Demokratische Partei. É um partido conservador verde. Nunca tinha visto isso na minha vida. Um partido conservador verde. Um partido com normas, com ideias conservadoras, mas a favor enfim, redução do CO2, clima verde, essas coisas todas. Só que ele passa e isso não tem nenhum interesse, né, para ele, é só ruído, né? Eu acho que tem algo disso. E aí eu digo que o diretor tem esse tema da recusa nele, pelo menos recusa a essas formas de políticas tradicionais, assim. Acho que tem uma negatividade que ele vê aí. E ele zomba disso a partir de curtos momentos, o início do filme, essa cena. O Armin recebe uma ligação, ele está conversando com o pai,
quando a gente vê aquela manifestação política. Um minutinho só, peraí, gente. Pronto. A gente vê, ele recebe uma ligação do pai, a avó dele está doente, não só está doente, né? Ela tá pelas horas da morte, como se diria antigamente. Né? Ela está no fim da vida. É interessante essa escolha do diretor e do filme, eles escolhem não mandar a avó para um hospital, eles resolvem meio que começar. É bonito de alguma forma essa questão dos rituais do luto. Tem várias implicações o ritual do luto. Esse é interessante, né? Em vez de. Como é um filme da escola de Berlim, não explica muito o que a avó tem, mas fica claro para a gente, ela não vai sobreviver. Então, no hospital, o máximo que dariam é analgésicos para ela, alguma coisa do tipo. Deixaria ela dormindo até que ela viesse a óbito. Mas eles escolhem não fazer isso, e que ela, dentro da casa dela mesmo, né, todos ali em volta, todos ali, né, o pai e o filho, né, o Armin, o pai dele, e mais a namorada do pai, né, e aí eles vivenciam a morte, a aproximação da morte e os últimos suspiros dessa avó, né. Eu acho essa cena muito forte, interessante, por não ser esse método mais, digamos assim, às vezes um pouco desumano dos hospitais, né? Mas a gente pode conversar sobre isso depois. Fato é que isso me lembra um pintor. O único problema é que esse comentário não vem muito a propósito de nada, né? Porque não vou fazer nenhuma análise profunda, mas vocês conhecem o Lucian Freud? É uma pergunta. Eu sempre divulgo o Lucian Freud, o neto do Freud. Eu não lembro qual que era de quem que ele era filho, eu acho que do filho mais velho do Freud. Não, do mais novo, eu acho. E é interessante, a história, não sei se vocês conhecem, né, o nome desse quadro é A Mãe do Pintor, Descansando. A mãe do Lucian Freud, ela tinha uma doença, mas de qualquer forma eles não tinham uma relação boa, então ela não falava com ele. Fica um pouco ambíguo para mim se ela não conseguia falar ou se ela não falava com ele, simplesmente. E aí o que ele faz? Ele pinta dezenas de quadros dela. Tem dezenas de quadros dessa mãe. Já sem se comunicar, né? Os quadros têm é muito interessante, os quadros eles têm uma coisa um pouco acadêmica, né? Vocês veem, é um cara que está pintando, se você for olhar, o Lucian Freud pertence aos pintores do pós-guerra. Então esse quadro parece extremamente conservador do ponto de vista artístico, mas ao mesmo tempo tem algo aí que deixa a gente alerta, né? Deixa a gente, de alguma forma, convoca a gente. Quando a gente vê a série de quadros da mãe, por exemplo, você vê mais de um quadro da mãe e gravuras uma do lado da outra, isso traz algo para a gente, né? Essa coisa da incomunicabilidade, né? E da tentativa de se comunicar, né? De criar algum tipo de via de entrar em contato com a mãe. Enfim, me lembrou bastante aquela cena com essa cena, a comunicação impossível. Né? O Lucian Freud, só um comentário, né? A gente pensa assim, poxa, o neto do Freud, né? Qual que é a relação dele com a obra do Freud? Ele diz que nenhuma, tem um livro de entrevistas, ele fala que não tem nenhuma relação com a obra do avô, que ele nunca leu, que ele não tem interesse, mas ele fala que o interesse dele pelo Freud era pelo avô dele, pelo Freud como avô. Ele dizia que o Freud era super bem-humorado e estava sempre fazendo os netos rirem, então ele guarda só lembranças boas do avô. Mas assim, com a obra ele não tem nenhuma relação. Sigmund Freud, para ele, era sobretudo o avô dele, e não o pai da psicanálise. Mas, enfim, os quadros do Lucian Freud eu gosto, são bons. Seguimos. O Armin, ele... Eu falo que ele é um homem um pouco medíocre, porque é um homem comum, que talvez se encontre por toda parte, e na Alemanha, pelo menos, né, assim... Essa relação difícil com o pai, ao mesmo tempo que ele gosta da decisão do pai de aguardar o momento final da avó, na casa da avó, na própria cama da avó, mas ao mesmo tempo ele critica a decisão do pai, aparentemente o pai abandonou a mãe, a gente não fica claro, o filme nunca... Cineastas de Berlim, eles não gostam de ficar dando detalhes pra gente. Só fica claro que ele não tá mais com a mãe, de alguma maneira o Armin se sente ofendido com isso,
O que é interessante, né? Você fala assim, poxa vida, o Armin tá aí lá pelos seus 30 e tantos anos e ainda nesse clima aí de complexo edípico, né? Da mãe que foi abandonada, de não conseguir perdoar o pai, né? Assim, pois é. A mãe, o pai tem outra mulher, né? Parece uma figura não muito evoluída nesse sentido. Aí o filme fica. E aí, bom, o Armin vai atrás da mãe para informar que a avó tá falecendo, né? A ex-sogra, né? E aí a mãe tá tendo uma espécie de culto religioso, não fica claro para mim, porque a gente pode pensar culto religioso, mas a verdade é que também eles parecem estar ensaiando músicas de Natal, é possível também. Não dá para saber se é um culto religioso ou se é o coro da igreja ensaiando para cantar. Não sei se você sabe, os alemães são apaixonados pelo Natal. Eles começam a comemorar o Natal 4 semanas antes do Natal. Então eles ficam 4 semanas comemorando o Natal. Então são 4 semanas, aí vem 24 para tudo, 25 para tudo, e 26 é chamado de segundo dia de Natal, também é feriado. Os alemães são malucos pelo Natal. Então, é possível que. E tem essa coisa, comemorar 4 semanas antes do Natal, acende as velhinhas, né, as crianças participam. Todo dia tem um calendário com chocolate, aí tem 24 chocolates, aí todo dia a criança ganha um chocolatinho, é chamado de Advent Calendar. Então, eu acho, mas estou falando, não tem nada a ver com o filme isso, pois bem, mas eu acho que a mãe pode estar ensaiando simplesmente, mas parece que não é tão importante. É interessante a reação do Armin, ele fala merda, né? Ele fala scheiße e sai da casa da mãe, a mãe não percebe. Ele bebe, enfim, ele bebe bastante, dorme no carro ao lado de um rio. E quando ele acorda, a gente vê que as coisas estão estranhas. O Armin não é uma pessoa muito detalhista, ou não é uma pessoa muito que repara no que está à sua volta, ele é cego para o que está à sua volta. Pelo menos é o que a gente teve impressão até agora. Isso fica marcado porque quando ele acorda no carro, né, tá tudo estranho. Você vê ali os banheiros químicos boiando no rio, né? Que ele acorda, a gente vê essa cena. Ele vai colocar gasolina no carro e essa cena do outro lado da rua, ele também não percebe. Agora que eu tô me tocando que nem todo mundo viu o filme, né? Então deve ter gente pensando, o que será que aconteceu? Né, Fernanda? Eu li a sinopse. Você leu a sinopse. Tá ligada. Droga. Pois é, e aí tem essa cena engraçada que ele chega no posto de gasolina, tá tudo apagado, mas ele pega alguma coisa para beber, ele coloca o dinheiro e leva o pacote, né? Cidade do interior, sim, os alemães fazem isso, não é cidade grande. Cidade do interior é capaz disso acontecer, a pessoa deixa uma caixa lá, as pessoas pagam e pegam o que tem que pegar e vão embora. E aí a gente vai descobrindo que algo aconteceu, e aí eu acho que essa cena de revelação pro Armin aconteceu alguma coisa, e o que aconteceu foi que o filme deu uma outra virada, e a população desapareceu, todo mundo desapareceu. E eles não só, eles desapareceram de um instante para o outro, porque a gente vai ver em algum momento que dá a impressão de que as pessoas desapareceram no piscar de olhos, assim, porque às vezes o objeto delas está no meio da rua, por exemplo, vai ter uma cena daqui a pouco que isso fica claro. Os carros estão ligados, né? Ou seja, a pessoa estava dentro do carro quando ela desapareceu, o carro ficou ligado. E não há explicação sobre isso, né? Lembra quase. Eu acho que tem essa premissa de filme pós-apocalíptico nesse filme, mas lembra muito, para quem conhece, a temática do tipo realismo fantástico, assim, Gabriel Garcia Marques, Cortázar, quem conhece o Cortázar? Cortázar tem um conto do Cortázar em que uma pessoa vai tirar a blusa da cabeça, a blusa prende e a pessoa não consegue sair, e ele não consegue saber como que se sai de dentro da blusa, e ele não consegue ligar para ninguém, ele não consegue, toda vez que enfia a cabeça de um lado, ele fica calculando, bom, eu devo estar perto da manga X, ou seja, é como se o fantástico acontecesse do nada, assim, sem uma explicação. Ele irrompe, né? É a mesma premissa da série da HBO Leftovers. Obrigado, William. Boa. E algo aconteceu. O que é interessante, aí volta para essa cena, o corpo da avó ficou. Quando a gente está assistindo um filme, sem essas referências, a gente pensa
se seria uma espécie de alegorização do luto, né? O luto é isso, o objeto perdido se presentifica de maneira excessiva e o mundo perde a vida, né? Perde seu vício, perde a sua energia, perde o seu frescor. Às vezes o estado de luto é essa coisa, a perda, aquilo que foi perdido volta sobre mim e o externo, ele perde sua cor, né? Ele perde todo o interesse, ele fica esvaziado. E aí parece que é quase uma alegoria do luto, né? Porque ele está visivelmente bem abalado com a morte da avó, né? Porque o corpo da avó fica, né? Então é um mundo que se desfaz, mas depois, não muito tempo depois do falecimento da avó, né? É interessante isso. O filme deixa várias lacunas aí pra gente, mas é um mundo que desaparece depois do luto. É interessante isso. Essa é a cena que eu tinha falado, né? Tem uma hora que o Armin tá andando de carro e aí ele acha um carro da polícia italiana, né? E aí porque aparentemente o Armin tá, pelo filme, a gente presume que ele talvez esteja mais no sul da Alemanha. E ele começa a dirigir, porque é uma Ferrari, eu acho. Ele anda super rápido e tem essa cena engraçada, aquele andador que a gente tá vendo ali. É como se a pessoa tivesse desaparecido quando ela estava atravessando a rua. Esse carrinho, esse andador aqui, na Alemanha, é referência de velhinho. Pensa em velhinho, você pensa nesse andador. Todos os velhinhos têm esse andador aí. Com os freios e tal, e ao mesmo tempo vira cadeira, se eles quiserem descansar na rua para ir se sentar e tal. E também tem um lugar para colocar as compras. É típico de idosos na Alemanha, esse carrinho. Mas as pessoas desapareceram de um instante para o outro. É interessante que o Armin tem esse momento de velocidade, ele parece empolgado com essa coisa da velocidade do carro e tal, e de repente ele entra num túnel e ele freia com tudo, bate, e aí ele acha esse automóvel, essa cabine para transportar cavalos, e tem cavalos ali dentro, né? E ele liberta os cavalos. É interessante vocês pensarem nessa sequência, né? Porque é a velocidade, ele vem super rápido, um pouco empolgado com a velocidade do carro, ele entra no túnel, ele freia com tudo, e de repente ele encontra esses cavalos, solta esses cavalos e ele fica com uma expressão diferente. Corta, e aí a gente vê ele saindo de dentro da floresta. Essa sequência é interessante, porque de maneira... a gente pode interpretar isso como uma espécie de libertação. Ele liberta o animal, então ele se liberta. Seria uma possibilidade de pensar isso, porque logo depois que isso acontece, a gente vê ele tempos depois, né? O corpo dele mudou totalmente, né? Ele tem um corpo quase como dos trabalhos manuais, né? Como se ele tivesse perdido peso, tivesse mais músculos, né? Parecesse mais saudável. E ele saindo da floresta assim, né? Saindo do meio do mato. E é engraçado que esse traveling, né? Que é como chama essa câmera fazendo isso, é um traveling bonito, eu acho quase às vezes um pouco cafona, me lembra um pouco o cinema de Hollywood mesmo, assim, essa coisa dele saindo, assim, que a câmera vai subindo, né? E ele é como se ele renascesse. Então tá. O Armin renasce, e ele renasce como uma espécie de Robinson Crusoe, o que é interessante. Para quem já leu Robinson Crusoe está numa ilha. Para quem conhece a narrativa, esse homem ele é um náufrago, ele se perde nessa ilha e ele aprende a sobreviver sozinho a partir da sua tenacidade. Eu não gosto desse termo, mas da sua resiliência na natureza. Ele aprende digamos assim, a dominar a natureza ao seu redor. A ilha dele vira a sua ilha, dele, Robinson Crusoe. Mas tem um problema aqui de alegorias. Porque existe uma diferença entre um mundo e uma ilha, né? Tem uma grande diferença aí. O interessante é que o Armin vai viver no mundo deserto como se fosse uma ilha. Talvez daí o In My Room, né? Como se fosse a casa dele, como se fosse o quarto dele. O que é interessante, o mundo não é uma ilha, né? Assim, uma coisa é o Robinson Crusoe que de fato não tem para onde ir, não tem para onde escapar, e ele resolve ali. O Robinson Crusoe, para quem leu,
e com páginas e páginas descrevendo como ele criou soluções criativas e inteligentes de plantar batata, de colher batata, de secar grãos, de melhorar a alimentação dele, como ele aprendeu a domesticar alguns animais para que ele possa viver melhor ali, etc. E o que a gente vai ver é exatamente isso, né? Uma coisa meio pós-apocalíptico, meio Robinson Crusoe, mas assim, a gente está falando provavelmente do último homem que existe sobre a face da Terra. O que ele decide fazer? Ficar na sua casa e cuidar dela como se fosse simplesmente um sujeito de classe média do campo. Né? Ele quer ter uma vida de classe média no campo, mas é o mundo que tá à disposição dele. Né? É interessante isso, né? É o mundo que está diante dele e ele fica na... Talvez a gente não repare muito isso quando a gente está vendo o filme, mas é curioso. Assim. E o filme ele tem humor, mas um humor muito discreto, porque tem um momento que ele vai... Aqui não vai aparecer, aqui tem algumas cenas dele no cavalo, é uma das cenas mais usadas para divulgar o filme. Essa aqui é legal, o cartaz do filme. Logo depois ele vai no mercado, e aí mostra ele saindo desse jeito, em cima do cavalo, com 2 sacolas de supermercado, que fica parecendo um comercial do supermercado. E a gente vê o Rewe, assim, supermercado tradicional na Alemanha e tal. Ele vai fazer compras a cavalo, como se, de alguma maneira, ele mantém os ritos sociais. Como se nada tivesse acontecido, de alguma maneira. É ao mesmo tempo que aconteceu, né? Ele parece um pouco mais, talvez em paz, talvez um pouco mais, enfim, não tem tempo muito para pensar na sua vida. E o fato de, não sei se como vocês pensaram nisso, vendo o filme, mas você tem, digamos, o mundo à sua disposição, retorno para essa expressão, e aí você cria um cercadinho para colocar o cavalo, né? Você cria um cercadinho para colocar as galinhas, né? Mas assim, em teoria você tem todas as galinhas do mundo, né? E tem todo o espaço do mundo para deixar essas galinhas ciscarem, né? Porque prender elas num espacinho pequeno. Né? Enfim, e aí, isso me lembra tem uma coletânea do Borges, o escritor argentino, em que tem uma... coletânea de contos fantásticos, se chama. E aí tem uma coisa do tipo... não existe ninguém no mundo, não existe ninguém na sua casa. Alguém bate a porta. Fim do conto. Acabou o conto. O conto era isso. Assim, não tem ninguém no mundo, não tem ninguém na sua casa. Alguém bate a porta. Fim. Quando eu vi essa cena da luz, essa cena me veio à mente. Né? Não tem ninguém no mundo há anos, mas alguém aparece, um carro surge. E aí a gente vai ter a chegada da Kirce, que é a segunda personagem do filme. É uma atriz italiana, ela chega falando italiano, né? Ela fala primeiro quem está aí em italiano, e depois ela começa a falar com ele em inglês, ela não fala alemão. E ela é uma figura totalmente diferente do nosso querido Armin. Totalmente diferente. Embora também ela sente saudade da presença humana, né? Tem esse momento que ele está dormindo, ela deita do lado, né? Ela sente falta de uma companhia. Né? A gente descobre que ela está vagando no mundo há anos e ela nunca tinha encontrado ninguém. Mas diferente dele, ela não resolveu tratar o mundo deserto como se fosse my room. Ela resolveu tratar o mundo aberto como uma espécie de abertura. Se o Armin, digamos assim, ele tem algo de verticalização dos seus modos de vida, a Kirce tem algo de horizontalização. E eu vou tentar falar um pouco mais disso ao final, quando eu me arriscar aqui a fazer uma interpretação de algo desse filme com as fórmulas da sexuação do Lacan. A gente chega lá. Vai ser uma coisa ousada, mas a gente tenta ver isso. Ele, de qualquer forma, tem 2 formas de existir no mundo. Né? E é interessante essa parte, ela fala, por que você vive aqui? Você poderia viver em qualquer lugar. Ela fala em inglês. E ele fala, porque eu sou daqui. Aqui é um deítico, né, gente? Aqui não significa nada, né? O aqui é um deítico porque é uma palavra que ela não tem um referencial. Você tem que me dar detalhes para entender de onde você está falando. O aqui pode ser um momento, o aqui pode ser um lugar, o aqui pode ser alguma coisa. O aqui pode ser tudo, né? Então eu preciso de referencial. Só que no mundo deserto, o que é o aqui, né? Parece que o aqui se dissolveu um pouco, né? O aqui em referência ao lá, mas assim, os horizontes são infinitos, né? Agora o mundo inteiro está à sua disposição. Você fala, não, mas eu sou daqui.
É engraçado. E os questionamentos dela sempre vêm nesse sentido. Essa fala só coloquei porque eu acho engraçado, né? Jamais que no fim do mundo eu vou assistir um filme com o Ben Affleck, né, gente? Tudo tem limites, né? Essa é a única crítica que eu tenho a Kirsten no filme. Ela, no fim do mundo, ela resolve assistir o filme do Ben Affleck. Mas, piadas à parte, né? É interessante isso. Que uma das grandes tentativas do Armin durante o início do filme, ou desse momento sozinho, a gente vê as tentativas dele de ter eletricidade. Ou seja, ter os comodismos do homem civilizado, de classe média. Reconstruir a vida de classe média que ele tem, né? Só que a Kirst, enquanto ele faz coisas úteis, a Kirst é interessante, ela faz coisas inúteis. O que é interessante. É um prazer em si que ela tem, né? O que ela faz? Ela resolve aprender alemão sozinha. Ela fica lendo uma revista, ela fica tentando ler as palavras em alemão e aprender algumas palavras. Enquanto o Armin vai lá e está fazendo algo útil, ele está pegando lá gasolina para alimentar alguma coisa e ter energia elétrica na casa. E isso não, eu tô fazendo o contrário, eu tô um pouco criticando o que o Armin está fazendo, né? Assim, como que ele vive esse mundo novo, né? Esse filme cruza duas tradições narrativas. Uma é Robson Crusoe, outra é Adão e Eva. Vocês devem ter pensado nisso também. Né? A gente está assistindo aqui quase Adão e Eva no século XXI. O último, né, os últimos serão os primeiros. Eles são talvez os primeiros de uma nova raça, né? O primeiro, o novo homem, uma nova mulher, os últimos, né? E os primeiros, né? Talvez de uma nova civilização. Dá para pensar nessas coisas. Né? Um filme norte-americano certamente ia colocar isso em foco. E andando de charrete, né? Deve ser gostoso, mas é engraçado também, né? Andando de charrete, ela fala como se pode viver sem carro, né? Ela falando que ela já dirigiu praticamente todos os carros que existem, assim, todas as marcas de carro. Porque ela tá conhecendo o mundo há anos já. E aí tem esse momento que eles estão lá colhendo batatas, nada mais alemão do que colher batatas. Não porque alemães gostam de colher batata, né? Que eles adoram batata, né? Fazer o quê? Faz parte. Kartoffel, né? Por que não? E aí esse trabalho duro, né? E ela não entende muito bem o que ele está fazendo. No fundo, ela está fazendo isso para se divertir. O que eu gosto do filme também é diferente dos lugares comuns, às vezes, da indústria cinematográfica, dos blockbusters. A Kirsey, ela é uma mulher super decidida, ela não é a mocinha que não sabe o que quer, ela é totalmente decidida. Então ela sai com um revólver para caçar, ela tem uma espécie de desejo de aventura, né? O desejo dela se espraia de alguma maneira no filme. Ela fala, vamos até Berlim, eu nunca conheci Berlim, eu queria conhecer Berlim. E ele fala, Berlim é boring, né? Berlim é chato, né? O que também é uma fala típica de alemão, né? Eles geralmente não gostam muito de Berlim. Só os alemães de Berlim gostam de Berlim. E a preocupação dele está no aqui, né? Esse aqui que ele construiu, né? E é interessante, tem uma hora que ela fala, o que você está pensando, né? Você é o último homem. Porque ele está pensando no futuro, mas que futuro? Quando a gente fala em futuro, a gente fala, não, porque eu estou pensando nos meus filhos, né? Tem gente que gosta de falar isso, né? Não, porque eu estou juntando dinheiro para os meus filhos depois também, eu vou comprar um terreninho ali, eu vou puxar um sobradinho, né? Para depois as crianças terem onde morar, mas não tem nada, né? Ele é o último homem, e só que ele está pensando em deixar a casa cada vez mais ao jeito da perfeição da classe média, né? Ela fala, o que você está fazendo? Você é o último homem. E tem esse momento em que a gente descobre ela não quer engravidar de maneira nenhuma e ele quer que ela engravide. Claro, né? Que você faz no fim do mundo, né? Você acha a última mulher, constituir família, né? Coisa transformar, que coisa mais terrível, né? A primeira coisa que ele pensa é transformar a última mulher numa mãe, né? Sem o desejo dela, né? Isso é importante. Ele não é agressivo, mas não chega de ser não deixa de ser desrespeitoso ele tentar transformar uma mulher que não quer ter filho numa mãe, né? Você querer uma coisa contra o desejo dela, né? Eles transam sempre de preservativo. Então esse momento aí que ele acaba
que o sexo acaba saindo não como ela gostaria, e aí ela empurra ele e fala, você... Enfim, ela critica ele e ela fala, você quer ter um... Qual que é o problema de ter filhos? Ele diz, ela fala, você quer trazer um filho para esse mundo, né? Desde as primeiras cenas dela no filme fica claro, ela não quer ter filho, né? Ela não quer ser ela não quer ser essa... Não quer constituir família no fim do mundo, né? E aí ela foge naquela cena anterior. Aí tem essa cena lindíssima, esse quadro aqui, ela aparece com um vestido de festa, uns brincos azuis, um vestido azul. Essa cena eu acho lindíssima, né? Essa aqui também. A expressão dela, né? Tem algo de estranho nela, né? Ela vem com um carro... É ela que traz notícias do mundo para ele, porque ele não sai do lugar, da região onde ele nasceu. E ela volta com um caminhão, parece uma coisa assim de safari na África. Onde essa mulher estava? Quanto tempo passou? Porque eles brigam, porque ela fala que não quer engravidar, ela vai embora, e ela volta, mas depois de um tempo, ela volta com esse negócio que parece um caminhão de safari africano. Ela dá notícias para ele do mundo que ele não se interessa em conhecer. E aí tem essa cena magnífica, eu acho essa cena muito legal, que toca começa com a música do Samuel Barber, que é uma música bonita, que geralmente aparece nos filmes, geralmente quando alguém morre, né? Mas é uma música belíssima do Samuel Barber. Embora ela toque milhares de vezes no cinema, eu acho emocionante demais, linda demais, e a música que vai do triste vira uma música eletrônica, né? E eles começam a dançar. Ela tá com uma expressão muito triste, né? Quando a gente assiste o filme pela segunda vez, a gente percebe isso. Ele fica falando, sai, né? Vem aqui fora, né? Ela tá tocando música bem alta no carro e ela fica rindo e ela demora para sair. Ela sai, parece que eles estão bem, mas a gente vê que ela tá com um olhar triste, a gente entende, né? Ela percebe que não dá para ficar, né? Que ela não pode ficar ao lado dele, porque ele vai sempre tentar aprisionar ela, né? De alguma maneira. Não aprisionar, ele não é agressivo, isso a gente não pode acusar ele. Ele pode ser cego, ele pode dar qualificar de diversas maneiras, mas talvez agressivo, assim, no sentido, mas não é. O que ele está tentando fazer é insanidade, mas a ideia de ter um filho no fim do mundo, né? E ele, de alguma maneira, ele tem problemas de respeitar esse desejo dela. Mas o fato é que quando ela chega, ela fala, essa é a nossa casa, agora a gente pode viajar. Porque é um caminhão barra trailer, então eles poderiam se locomover com esse caminhão. E ele fala, e meus animais? Meus animais, interessante, né? São os meus animais. Eu acho que no mundo tem umas centenas de milhares de galinhas, né? Ele consegue mais galinhas e cavalos por aí, né? E tem essa cena... Eu fiquei pensando se tinha alguma referência à questão do angelical aí, porque ela vem de azul e ela me lembra de um filme antigo chamado Anjo Azul, mas não vejo muitas referências fora o nome. Mas esse é o momento em que ela diz para ele que ela não vai ficar. Ela fala, eu tô indo embora, né? E aí no último minuto ele fala para ela, me espera, eu vou com você, né? Só que, no entanto, e aí quando ela fala que vai embora, ele fala, mas se você estiver grávida? Né? E ela não responde para ele. E a gente fica até pensando, né? Será que ela já está grávida? Será que ela perdeu o filho? O que está acontecendo? Né? O silêncio. E aí, no último instante, ele fala que vai com ela, e aí, quando ele começa a soltar os animais... Essa cena é interessante, né? Ele vai até a árvore, colhe uma maçã e morde. Eu pensei assim, é o jardim do Éden mesmo, né? Comeu o fruto da sabedoria, colheu o fruto, né, do pecado, né? E tá pensando em abandonar o Éden, né? O Éden de classe média que ele criou ali. E aí, desse momento que é triste, eu gosto desse final, quando ele começa a soltar os animais e ele vê que o caminhão parte sem ele e acaba o filme. Ou seja, o Adão e Eva do século XXI dissolvem o relacionamento por diferenças de perspectiva. Né? Não deu certo. Né? Esses novos Adão e Eva não vai funcionar. Quando eu falei dessa diferença, né, eu estava insistindo aqui que o Armin tem uma coisa mais vertical e ela tem uma coisa mais horizontal. Eu estava pensando nas fórmulas da sexuação,
Mas eu vou falar de uma maneira... eu vou falar mais da parte de cima das formas da sexuação. Vocês veem que elas têm 2 níveis, mas a parte de cima é a parte da lógica. E o Lacan propõe essas... quando ele fala de lado fálico e não tudo fálico, lado homem e lado mulher, às vezes a gente fica achando que os homens estão sempre aqui e as mulheres estão sempre lá. Quando para o Lacan é não todo fálico, as mulheres também operam do lado fálico. E também essa forma, o lado não todo fálico, ele não é como se alguém vivesse desse lado da forma da sexuação do lado mulher. Esse lado da mulher, às vezes, é usado para pensar em, por exemplo, a gente pode pensar a partir de uma saída de análise, por exemplo. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Então, o lado de cima, o Lacan ele colocou nessa fórmula matemática basicamente o seguinte: do lado masculino, ele colocou para todo x, não existe x que não fide x, ou seja, todos são castrados. E aí embaixo ele coloca não, existe, desculpa, em cima existe um x que não fide x, essa barra em cima significa não, é uma negativa. Existe um x que não fide x. Traduzindo, existe um homem que não foi castrado, ou existe alguém que não foi castrado. Embaixo tá, todos são castrados. E aí o Lacan está propondo que essas duas formas, quando você usa as duas juntas, elas descrevem um modo de funcionamento em relação ao gozo e ao desejo. E esse modo a referência para o Lacan do lado masculino é Totem Tabu. Não sei se vocês lembram Totem Tabu, o pai, primeiro, ele não era castrado, ele é castrado. Mas para o Lacan, isso funciona como? Quando eu digo que todos são castrados, mas existe alguém que era exceção à regra, isso permite que eu possa acreditar que é possível ser também exceção a essa regra. Eu tenho um modelo, meu modelo é essa exceção. Eu existo a partir de um modelo de exceção a essa regra da castração. Já do lado feminino, fala que não existe um sujeito que não tenha passado pela castração, mas nem para todo sujeito a castração opera. E aí seria a forma do Lacan de dizer que seria possível você fazer algo com o seu sintoma, fazer algo com o seu desejo, de forma que você não recusa a castração, mas você faz algo com ela. É saber fazer com. Por isso que eu falei que é possível ler essas formas da sexuação como, por exemplo, a saída de análise é o sujeito aprender a lidar com a castração e fazer algo com o seu sintoma. É o sintoma, né, que o Lacan diz. É o fazer algo, se apropriar do seu sintoma e fazer algo com ele, a partir dele. O lado masculino, ele tem uma operação identitária, porque eu tenho uma figura de exceção que me serve de ideal, um ideal que eu percebo. E o lado feminino não tem isso. O lado feminino, ele não implica numa tentativa de imitar uma espécie de exemplo, algo que foge à regra. Ele tem uma tentativa de, na individualidade, no 1 a 1, fazer algo com seu sintoma e com a castração e com a falta. Vocês entendem a lógica? Então, de alguma maneira, a solução do lado masculino ela é generalizante. E o funcionamento do lado não todo, ele é do 1 a 1. O sujeito no 1 a 1, ele sabe fazer com o seu sintoma. Né? Saber fazer com. O Armin, nesse sentido, eu falo que ele é totalmente esse padrão do homem, porque quando a sociedade deixa de existir, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele reconstrói a sociedade. O que o sujeito faz? Ele tenta. O mundo saiu, o mundo desapareceu, mas ele permanece como estrutura no sujeito. Como ele ainda opera do lado masculino. Quase no mito do Robinson Crusoe. Já a Kirsey, ela tem uma coisa que flui, e ela tem uma abertura, né, em relação a essa. Ele quer se apropriar, eu vivo no aqui, e ela pensa, não existe um aqui, porque o horizonte, né, ele é infinito, digamos assim, para as últimas pessoas do planeta, né? Nesse sentido, também eu diria que o filme tem algo desse tema, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, porque o mundo acaba e o Armin continua operando nas bases
de gozo e de funcionamento do mundo capitalista, né? Das comodidades, de ir ao mercado de cavalo, né? Tem até uma coisa meio romântica de charrete, né? No mercado, fazer as compras. Mas tem algo aí realmente, né? E aí, quando ela vai embora, eu me lembro muito essa ideia que o Lacan fala, que o homem, para uma mulher, pode ser a devastação, né? Ela foge dele porque ela sabe que ele vai sempre funcionar como uma amarra para ela, de alguma maneira. Então, aí o título do nosso encontro de hoje que eu tinha dado, que era No Fim do Mundo, a relação sexual ainda não existe. Né? Não existe relação sexual, eles não conseguem ter um modo conjunto de operar e de existir. Né? Eles não conseguem fazer esse algo novo. Embora eles tenham um real relacionamento que eles cultivam nesse pouco tempo. Basicamente era isso que eu tinha para falar. Imagino que vocês têm perguntas e comentários também sobre o filme. É isso. Eu posso, rapidamente? Está gravando, né, Thiago? Mas eu vou falar um fragmento. Aqui, Por que você perguntou se está gravando? Você vai falar alguma coisa? Eu vou trazer um fragmento, um pedacinho de fragmento de caso, mas... Tá, vai lá. Mas é só por alto, então não, claro, não vai fingir com nenhuma ética. É a chamada vinheta clínica. Isso. Bom, um analisante disse que a mãe e o pai deles só se dão bem separados. Que foi assim que eles conseguiram viver a vida. O pai... Só que aí estaria, aparentemente, o pai mais na posição feminina e a mãe mais na posição masculina. Né? Nessa lógica que o Tiago traz. E quando você foi falando, me lembrei desse caso. E até hoje eles estão juntos, mas assim, cada um em sua casa. E só se cuidam quando há uma certa necessidade, assim. É mandado dinheiro e etc. Enfim. Mas foi um meio deles poder se relacionar e viver a vida, criar os filhos, mas cada um na sua casa. E conforme o Thiago foi falando, e também o filme me fez lembrar dessa vinhetinha. Eu quis trazer da ficção à realidade, de alguma maneira. É interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, né, como é que um relacionamento pode funcionar, etc. A verdade é que se a gente seguir o raciocínio da psicanálise, talvez seja o caso de falar que o casal tem que construir algo, né, da singularidade daquela relação dos dois, né, que funcione. De forma que, se a gente pensar em modelos, a gente está na lógica toda fálica de novo, né? Você está pensando no modelo. Existe um casal que não fracassou, né? Então, todos os casais fracassam, mas existe um que não fracassou. Essa seria uma leitura da forma do lado todo fálico, né? Então, eu vou tentar imitar. E essa, Thiago, é a questão do analisante. Veja, eu falei da vinheta dos pais, mas a questão, isso é certo ou é errado? Então, Fernanda, tu falou no off e o meu vai ficar gravado. Eu também não me pegou muito esse filme, embora eu sempre ache que, especificamente no meu caso, tem alguma coisa a ver sempre com uma questão de originalidade, ideias originais e do que eu também já consumi de audiovisual. Então, essa série The Leftovers, ela tem 3 temporadas da HBO, que eu citei ali. Ela é bastante interessante, ela é daquelas séries, assim, mais cinematográficas mesmo, mais lentas da HBO. Um belo dia, 2% da população humana sumiu de uma hora para outra, e o carro que estava sendo dirigido continuou, o piloto do avião desapareceu, o avião caiu, isso gerou um caos, assim, na sociedade, e a história pega 2 anos depois, uma mulher que toda a família dela desapareceu,
e agora ela trabalha para o governo dos Estados Unidos, que está promovendo uma espécie de assistência a pessoas que tiveram, né, marido, esposa, pai, mãe, a sua subsistência tirada numa forma de auxílios, né? Então é muito interessante ver, e me parece que Leftovers é uma espécie do social de um evento desses, que começa a explorar coisas, o pessoal, né, forma uma seita, achando que é o arrebatamento cristão, e etc., enquanto o In My Room, ele é o oposto, né, ele é o microscópio na vida dessas pessoas que ficaram e como ficou, o que não deixa de ser muito interessante, porque o que eu pensei, assim, um pouco do protagonista, fiquei pensando, assim, em questões, se não psicanalíticas, mas, assim, mais psicológicas, é que ele é esse cara, né, que além de ele ter essa dificuldade no trabalho, etc., ali tudo, ele tem uma certa, assim, misantropia, parece, tem uma dificuldade com os outros seres humanos, né, que tem ali as questões familiares, né, edípicas, o cara tá assim, chateado porque o pai dele tem uma nova mulher e transa com a mulher, né? Depois o cara vai lá e só fica pensando em ele fazer um filho também, né? Tem todas essas questões. Mas eu li um pouco assim na chave do quanto esse cara ele tem uma dificuldade interpessoal de relacionamento e que meio que a hora que acontece isso para ele é uma libertação, porque tipo, ok, agora eu faço tudo e eu não devo satisfação para ninguém, né? Que é essa coisa de correr com a Ferrari e tudo, né? Mas ao mesmo tempo como isso logo se gasta, né? Porque ele começa a explorar as possibilidades e daí de repente, pum, retrai, né? Retrai, daí ele vai lá para essa coisa bem bucólica, assim, né? Bem burguesa mesmo, de vou fazer uma minha fazendinha, o meu feudo aqui e vou ficar. E aí eu penso um pouco nessa coisa de uma certa misantropia por causa desse apego que ele tem aos animais, né? Ele fica apegado de uma certa forma aos animais ali a ponto de, claro que ele usa também os animais como um pretexto, né, para essa não abertura dele, mas eu fiquei lendo nisso. E aí acho que assim, o que mais me chamou a atenção é que, embora ali, né, parece que a Casey, ela está há anos, né, procurando alguém e ela não encontrou ninguém. Mas também se a gente pensar ali esse trajeto Itália, por exemplo, né, se ela for italiana, Berlim não é uma coisa também assim, né, gigante de extrapolar. Então, me parece que um pouco fica no ar que talvez tenham outras pessoas no mundo, eles não são o último Adão, a última Eva, e talvez uma tentativa dela de encontrar também essas outras pessoas, porque ela tem esse movimento, e ele justamente não. Ai, que bom que desapareceu todo mundo e só tem uma mulher para eu transar. É só o que eu preciso, eu não quero as outras pessoas. Então, parece que tem uma coisa também assim de que ele não quer ir para o mundo e talvez encontrar outras pessoas e ter que fazer novos laços, enquanto para ela isso parece que é essencial. Mas que justamente pelo fato de que ela tem essa recusa a ser mãe, ela não quer fazer o laço maternal, então ela precisa de outros laços, além de um marido, um amante, enfim, um companheiro. Então eu li um pouco assim, eu imaginei um pouco assim de uma certa misantropia no personagem por conta desses elementos. Não sei se vocês viram assim também. Oi, eu achei bem interessante, né, que você falou. Eu também achei que ele no começo do filme ele tá sem lugar, né? Ele é todo atrapalhado, ele fica naquela boate assim, e até o cara fala, você é velho para estar aí, né? E sai com a menininha, ele já tem uns 40 anos, aí o pai, quando você tiver filho? Não vou ter filho. E é engraçado que ele fica nesse lugar, né, de atrapalhar, todo atrapalhado na vida, e quando todos somem, são arrebatados, aí que ele encontra o lugar dele, né? É o In My Room, e ele fica lá no quadradinho dele. Eu acho que parece que é uma coisa meio obsessiva, né? Tentando ter controle das coisas. E a menina aparece com esse inesperado, essa insatisfação que ela quer o mundo. Ela fala, por que você está aqui? Você tem um mundo aí.
né, para você, né, descobrir, e você fica nesse quadradinho, né? E isso me chamou a atenção, né? Dessa coisa também da histérica, né? Da insatisfação, eu quero outra coisa, eu quero ver outras coisas. Enfim, né? O que eu tirei aí, né, desse filme mais, né? Eu pensei o mesmo, essa estrutura mais obsessiva, né, do controle, do ficar ali, e agora pensando nos animais também, né, que o Tiago fala dessa libertação, depois que ele liberta o cavalo, ele se liberta um pouco, mas tem também essa prisão dos animais, né, que é um pouco do obsessivo, assim, né, você fala, pensei mesmo nessa estrutura. De animal, Tem vou uma... dizer assim. Vai lá. Não, fala, vai lá, Jonathan, vai lá, falei bastante. Não, Fala. minha análise é selvagem, já que está falando de animal. É que parece talvez que ele possa ir além dessa obsessão, então, né? Quando ele solta os animais, né? Ele tem um acesso ao gozo outro, talvez, ainda que minimamente. Não sei, eu estou confabulando, viu? Não formei tese, não. Mas me parece. Eu estava lembrando de uma construção que está no livro Dialética do Esclarecimento, e lá é falado que o padrão que o filósofo usa para pensar o sujeito é o sujeito que tenta tudo saber para evitar o desconhecido. Se eu domino tudo que está à minha volta, eu evito o desconhecido. E a gente sabe na psicanálise, e o filósofo também sabia disso, embora não estivesse pensando no Lacan, que o real sempre escapa, né? Algo escapa. E de alguma maneira é isso que eu concordo com vocês, assim, ele tem algo de um paradigma do obsessivo, assim. Se eu manter os meus ritos aqui, a realidade fica em ordem, né? Tudo fica em ordem, sob controle, tá tudo sob controle. Só que para fora do aqui, né, é o desconhecido. O William trouxe uma análise interessante, mas no caso dela, da Kirsey, eu acho que ela não tem objetivo nenhum de encontrar ninguém. Assim. O filme dá vários momentos que mostra ela, por exemplo, aprendendo alemão para conversar com quem, né? Você fala, para conversar com ele, mas ela está conversando com ele o tempo todo em inglês, né? Ela tem uma coisa de simplesmente o prazer momentâneo, assim. Ela troca de carro porque ela quer dirigir a maior quantidade de carros possíveis. O plano dela não é ir para lugares onde talvez haja pessoas. Você vê. Quer ir para Berlim, é bonito, nunca estive lá. É famoso. Então ela é orientada pelo prazer, né? Pelo prazer momentâneo, quase. Né? Por um gozo ilimitado, talvez a gente diria, porque eu fiquei pensando naquela cena que eu acho da Ferrari, que eu acho muito, assim, uma das que mais me chamou a atenção, pensando, assim, em termos mais analíticos, porque é meio que, assim, o lugar, digamos, por excelência das contravenções penais. Quem nunca levou uma multa por excesso de velocidade, por uma batida, por outra coisa. Então, o trânsito, o carro, é uma coisa que nos defronta com a lei. É um local de defrontamento com a lei. E aí ele pega um carro, eles roubam carros, eles pegam o primeiro carro que aparece, porque não tem ninguém para prendê-los, eles saem dirigindo na velocidade que querem, batendo no que querem, porque não tem ninguém para coibi-los de fazer isso, e me parece que é meio que uma expressão, assim, de um gozo irrestrito, sabe? Só que, ao mesmo tempo, parece que para ele isso deixa de fazer sentido, porque talvez para ele o que tenha sentido é justamente alguém para dizer o que ele não pode fazer. Não, isso você não fará, isso até aqui você vai e tal. Que eu fico com essa impressão que ele tem esse impulso inicial, né, de, opa, vou fazer o que eu quero, e vou dirigir o carro, e não tem radar, e não tem multa, e não tem semáforo, e não tem gente, mas isso parece que perde a graça muito rapidamente para ele, né? Assim como fez, fiz, mas ok, não há consequências nisso, não há outro olhando eu fazendo isso, então qual é a graça? Eu fiquei lendo um pouco o personagem também nesse sentido, e ela é o oposto, né? Ela vai lá e faz o que ela tem vontade, ela não precisa de outro para validar isso, né? Para regular ela tem o seu bastião moral assim interno e ela vai. Eu li um pouco por essa toada também.
Legal isso que você fala, que me faz pensar assim, claro, a gente deu um salto muito grande, né? Quando vai para a tábua da sexuação, e traz a questão própria do gozo fálico e do gozo outro, mas me parece que o que você está falando um pouco é do falo imaginário, né? De alguma maneira, que está ali, de uma forma ou de outra, nesse gozo todo fálico, mas que pode vir a se constituir um falo simbólico, né? E por que eu estou falando isso? Porque o Tiago destaca a palavra violência. Ele não é violento, né? E aí você diz assim, não tem um outro que vê. Eu pensava na questão da não violência, eu acho interessante essa solução do filme, né? A última fala dela para ele é obrigado por me deixar ir, né? Eu acho interessante ao mesmo tempo, né? Ele chega a pensar, ele conserta o carro, né? A gente, não sei, vendo o filme pela primeira vez, eu pensei que ele pudesse fazer algo do tipo, né? Quebrar o carro, tentar impedir que ela fosse. Né? Mas ele deixa ela aí também. Né? A gente não pode também condenar o personagem totalmente. Ele fala, tá aí o carro, né? Você pode, cuidado, não dirija acima de 80 por hora e tal. Mas eu acho que o filme tem muitas questões, eu acho que a questão que eu falo mais política, eu acho interessante, é como é sempre importante pensar em termos de estrutura, porque a gente percebe que o sujeito, ele, mesmo sem esse grande outro que está aí controlando e gerindo todas as... Ele ainda opera como dentro de certas regras civilizacionais, né? Assim, digamos, você pode construir outros tipos de civilização, ou, enfim, todas as possibilidades, né? Então aí à sua disposição, mas essas estruturas de funcionamento anteriores ao fim do mundo continuam nele, né? É interessante isso. E Fala, Jonathan, vai lá. Eita, Tiago, desculpa. Parece que há uma operalização do nome do pai aí, né? De alguma maneira. Através da falta, talvez mesmo. Quando todo mundo some. Sim, com certeza, do ponto de vista político, ele faz existir uma ordem, né? Tem uma ordem de fazer as coisas, ele faz tudo numa determinada ordem, né? E ele vai tentando tornar a casa cada vez mais confortável. Mas a gente tem algo aí de um vacilo e de um fechamento, né? Assim, sem dúvida. Como eu tinha falado no começo, né, esse diretor ele gosta desse tema de personagens que tem algum tipo de recusa. Tem um que a mãe abandona o marido e o filho e sai andando, assim, não fica muito claro por que ela está fazendo isso. Recusa-se a não compactuar, né? O que as pessoas fazem quando elas não precisam compactuar com as normas sociais, né? Nesse filme mostra duas possibilidades, né? Uma possibilidade é viver como se nada tivesse acontecido, que é a saída neurótica da coisa, e tem a saída dela, né? Que também a gente pode questionar, né? Tem para viver essa fluidez, como ela vive seu desejo, né? Essa horizontalização, ela também rompe com o único laço social que ali na situação era possível, né? Tem uma escolha ali, né? Nessa questão sobre quando as regras caem, o que eles continuam fazendo e o que eles cessam de fazer também pensando no final. Porque tu, né, abriu a hipótese dele, podia ter quebrado o caminhão, ele podia ter, enfim, se movimentado para manter ela ali, da mesma forma que ela poderia não ter tido o movimento de sair, né? É isso que me chama a atenção. Os dois parecem, de um certo modo, romper com algo da nossa sociedade hoje, onde esse relacionamento às vezes continua, né? Pelas questões das normas colocadas e pelas questões sintomáticas que reverberam a partir dessa estrutura. Então, essa mulher que não se retira, embora devastada, e esse homem que não permite essa saída para manter aquele circuito que está ali.
Então, é interessante esse ato final também, né? E o que esse ato final é resultado justamente desse aniquilamento da sociedade ali, né? Desse esvaziamento das outras pessoas. Falando isso, me veio uma coisa assim, porque, veja, ela vai embora, né? Ela não quer o filho, ela não responde a demanda dele, e ela vai embora. Aí depois ela volta. Se a gente pensar em questão da histérica, enfim, ela volta. E aí ele responde a demanda dela, aí ela vai embora. Quando ele responde a demanda dela. Olha que interessante isso, né? Essa observação é legal, Jonathan, realmente. Tem isso, né? Ele finalmente resolve, não, eu vou com você, né? Realmente. Ela prefere manter a demanda em suspenso, né? Assim. Ela que fala várias vezes, não, o que você está fazendo? Você é o último homem, por que você vive aqui, não em outro lugar, por que você faz isso? Sempre questionando, e aí ele resolve no momento único, né? Falar, não, eu vou com você. Né? E aí ela rompe com essa... Mas eu fico pensando que se ela deixasse ele ir, eu acho que de alguma forma ele tentaria fazer com que ela voltasse. Eu tenho essa... Porque ele estava ali tentando fazer o golpe da barriga nela, e antes no começo ele fala, não vou ter filhos. Aí, só que, né, quando ele fica ali no quadradinho dele, a maneira que ele, né, eu acho que vê a possibilidade de prender essa mulher engravidando ela, né? Então, vou fazer o golpe da barriga, né, com ela, para ela ficar aqui. E tanto é que ele fala, pô, e se você estiver grávida? Mas não é, para ela não interessa isso, ela quer seguir, né, a vida dela. E aí Eu acho que é interessante porque... Perdão, pode falar, Adriana. Não, é só um comentário, isso que a Fernanda falou, né? Esse romper com esse padrão, né? E não significa que não tenha tido amor ali naquela relação, né? Tem uma cena que ela tá olhando, acho que o caderno de receitas, e ela vê uma foto, antes dela ir embora, e vê uma foto dele, né? E dá um sorriso com carinho. Então, assim, achei interessante esse romper, né? Mas não significa que eles não tiveram uma relação, né? Assim, E, Gabriela, me parece que em certo momento ela realmente desejaria continuar com ele, que ele fosse com ela. Né? Quando ela faz a primeira vez a pergunta, ele usa, né, como eu disse, os animais como pretexto. Parece que ali fica uma marca do tipo, ok, ele não quer, não vou forçá-lo. Mas parece que ela genuinamente queria isso. Então é um jogo onde cada um quer uma coisa diferente, que torna essa relação, assim, não diria disfuncional, mas difícil de manter a longo prazo, e no final é ele que insiste, ele que tenta o golpe e ela que tem que operar o corte, né? Porque ele diz, não, eu vou com você, né? Corre soltar os animais, e ela percebe que ele está fazendo isso porque ele está imerso nas próprias questões dele e tal, né? Que ele está fazendo isso exclusivamente por ela. Isso vai, de uma certa forma, ser um peso, e ela resolve tomar essa decisão pelos dois. Então, também acho o final triste, mas eu acho, assim, irretocável. Acho que não, para mim não teria como terminar de outro jeito. Construiu, entregou um final satisfatório. É interessante que o filme tem... eu sempre pensei mais como a Gabriela está pensando, aí o Jonathan tinha falado dessa outra ideia, achei interessante também como que ela tem uma saída curiosa, né? Quando ele finalmente aceita, ela sai. Mas eu sempre vi o filme mais como a Gabriela vê. Essa ideia de que ela acha que uma hora ou outra ele ia acabar conseguindo o que ele queria, né? Que eu engravidasse, enfim. Mas o filme tem momentos de silêncio, é o que eu acho, é o que eu gosto no cinema, na verdade. Por exemplo, o momento que eles veem o alce, né? Ele puxa ela e fala, vem ver, tem um alce. Aí aquela visão ali, aquela visão que tem algo de sublime, de ver aquele animal majestoso no escuro, né? Tem algo... E de alguma maneira aquilo associa para ela com a morte, né? Ela fala, prometa que nunca vai morrer, né? Tem essa frase. E antes dela ir embora, né, assim, da última saída dela, ela vê a foto dele quando ela era mais jovem, né?
o filme não é como se a gente tivesse uma fórmula que fechasse e desse para entender tudo do filme. Fugir também pode significar simplesmente não ter que confrontar com a morte desse outro, né? Se ela estiver sozinha, ela não precisa ver ninguém morrendo, né? Porque parece que é um tema para ela, né? Prometa que nunca vai morrer. É um paradoxo, né? E acho que o Porque a próprio, ela própria é muito sensível, separação, né? ela é luto, né? Ela vai formar um luto disso, né? Vai ter que formar. E eu acho que justamente essa parte, assim, de A Chorando lá com o filme do Ben Affleck é para, tipo, meio que reforçar essa sensibilidade que essa personagem tem, que se mostra numa força, algo que talvez ela tenha que ter construído para sobreviver sozinha esses anos, mas que é meio contrário ao que a personagem realmente sente, como sentimento, sensação interna, medos e angústias, né? Ela tem uma coisa também de uma certa máscara, uma persona, uma carapaça e outra coisa, ao passo que ele já é bem mais transparente, né? É engraçado que você falou. O filme que ela está assistindo pela trilha sonora é As Pontes de Madison, que quando ele vai embora, quando ela vai embora, ele assiste e depois mostra ele chorando, né? É engraçado isso, que mostra que ela tem algum impacto nele, né? Porque quando ela tá chorando, ele meio que tá assim, tá chorando com esse filme, e aí quando ela se vai, ele tá vivendo a dor da separação, e ele vê o filme e ele tá às lágrimas lá, né? Mas é interessante a troca desses dois personagens. Eu concordo com a Adriana, é isso que eu gosto do filme. Existe realmente uma relação forte ali, que a gente fala, poxa, mas era a única relação possível ali, mas de qualquer forma tem uma relação que se constitui ali por poucos dias, mas que é intensa, né? Mas que esbarra, né, em certos limites e contradições, né? Você trouxe a tábua da sexuação, eu estava tentando achar um artigo aqui as modalidades de gozo do Lima, do Vinícius Lima, eu não estou encontrando, mas que ele vai trazer, em vez de trazer a tábua da sexuação dessa forma como o Lacan traz, homem e mulher, como operador lógico, ele vai fazer um círculo não tracejado, que ele vai chamar de gozo fálico, e aí tem ali em cima o operador desse 1, né, que escapa, e aqui, do outro lado, um círculo tracejado, que é o gozo não todo, né, e ali com o operador lógico, não vai chamar de mulher, nem de homem, vai trazer ali somente a fórmula aristotélica, né? E aí, isso desemboca naquilo que parece que, em última análise, a gente pode dizer que não há homem nem mulher. Né? E que você diz, tanto esse dito homem social para a sociedade, ele opera tanto no gozo fálico como no não todo, em alguns momentos, assim como esse dito mulher também operaria. Claro que há, sim, uma certa prevalência em um desses gozos, né? Enfim, aquilo que a sociedade atravessa, para aquilo que é dito homem, para aquilo que é dito mulher. Achei muito interessante. Só queria trazer mais esse ponto. Assim. O interessante é que é como se o lado masculino, na verdade, das formas da sexuação, ele funcionasse a partir de uma mentira, porque o Lacan vai dizer que é uma falácia que houve um que não era castrado. Essa é a questão, né? E aí, mas isso opera como uma espécie de possibilidade diante da impossibilidade, né? Que é a possibilidade de vencer a castração de alguma forma tamponar a falta, né? Que é uma expressão que às vezes é usada na psicanálise, né? E já o lado feminino tem essa coisa, por isso a história de a mulher não existe, né? Porque não existiria um modelo daquele lado, né? Mas é interessante isso, porque o que afeta às vezes quem não tem proximidade com a teoria lacaniana e fala assim, como assim a mulher não existe? É porque, por exemplo, os homens criam uma figura de mulher e tentam empurrar isso para as mulheres, né? Por exemplo, a ideia do espírito materno parece às vezes mais uma fantasia masculina do que, né, o contrário, né? Mas dentro da sociedade
com os valores patriarcais, essa fantasia patriarcal, que eu diria que é masculina, a mulher é mãe, né? A mulher naturalmente é mãe, isso é empurrado pelas mulheres, mas é uma fantasia. Dentro da fantasia masculina, existe a mulher, mas dentro da psicanálise, né, ela vai criar que a mulher não existe, porque não existiria esse modelo de mulher, né? Que, pelo menos não... É aquilo, né? Não é que as mulheres operam do lado não todo fálico, né? Porque as mulheres não todo fálico e, na verdade, esse jogo é muito mais contraditório e complexo. Mas, enfim. Eu acho que é isso. O lado masculino é baseado numa falácia. Né? Isso que é interessante quando você traz falácia. Né? A Zupančič vai dizer dessa questão própria do falo trágico para o falo cômico, que talvez seria até uma direção de tratamento, em alguns casos. Direção né, enfim. Porque quando se pode levar ao cômico, não sei como dizer isso, não vou arriscar ser raso, assim, mas, por exemplo, tem um meme esses dias que eu vi, um rapaz diz assim, ele está falando que ele foi corno, ele está falando, brincando com isso. Não, eu vou falar para todo mundo aqui que não sei o quê, que é para depois não ficar de conversinha. Né? Só que ainda assim ele não sai de todo esse gozo falho, porque ele diz algo que eu fiz errado, deve ter sido algo que eu fiz errado. Ele fica ainda esse traço, assim, né? Mas ele levou para o cômico e não para o trágico, então é interessante isso. Bom, não sei o que vai se operar depois disso, né? A gente só tem um recorte, mas é só para ilustrar. Esse livro da Alenka é muito bom, foi traduzido agora, né? O que é sexo. Ela tem um anterior que não foi traduzido ainda, que se chama The Odd One, que é sobre a comédia. O anterior. E ela fala disso, porque, de certa forma, o xiste é uma forma de saber lidar com o sintoma, né? Fazer graça disso, né? E é interessante também lembrar que o falo, né, para o Lacan, é um significante de inadequação, não é como se o homem tivesse o falo, né? Tanto é que ele é escrito de uma maneira negativizada, né? Não é como se, né, a verdade é que o falo ele é um significante, digamos, de que ninguém o possui de fato, né? A gente tenta colocar coisas nesse lugar, né? A gente tenta de alguma maneira iludir, né, a castração, né? Seria uma forma disso, né? Mas enfim, é interessante isso sim, Jonathan, a questão do humor, né? Acho que sim. Interessante. Esse livro é ótimo, aliás. Bom, pessoal, mas alguém gostaria de fazer um último comentário antes da gente encerrar? Ou estão todos satisfeitos e pensativos? Prometer para a Gabriela agora que das próximas vezes eu vou atentar para a legenda dos filmes. Você fala assim, assim, alemão não sei não. A legenda não está funcionando. Da próxima vez eu vou atentar. Eu tenho que fazer uma programação, eu tenho que incluir a legenda no arquivo e tenho que fazer isso. Tem uns passos para fazer isso, eu sempre esqueço. Tiago, qual que é esse livro da Alenka sobre humor? Qual que é o título original dele? The Odd One. Achei, obrigada. De nada, é ótimo esse livro, porque é um livro sobre humor, né? Na psicanálise e tal. E ela vai falar coisas como isso que o Jonathan trouxe. E teve esse dela agora que foi traduzido, né, que é muito bom. Bom, pessoas, agradeço a participação de vocês. Fala, William, você ia falar alguma coisa. Esse que foi traduzido é o que é o sexo, da Alenka Zupančič? Isso. Beleza. Isso. Agradeço a presença de todos, o interesse aqui, a conversa boa, o bom dedo de prosa, né, por que não? E a gente se vê em 15 dias, mas a gente permanece em contato aí pelo WhatsApp, então, havendo problemas de legenda ou que tais, eu estou sempre aí para respondê-los, tá bom, gente? Abração e obrigado. Um abraço.